O mês de dezembro chegou com uma série de projeções já anunciadas desde o primeiro semestre de 2020. Com a pandemia da Covid-19, estaria o Brasil entrando novamente para o mapa da fome? O mapa da fome, como o próprio nome diz, é na verdade um diagnóstico situacional, daquela população vulnerável à fome, uma população de extrema pobreza. Então é um mapa da FAO, que é o braço da ONU, da Organização das Nações Unidas para a Fome e Agricultura, que você justamente mapeia aquele território para ver o perfil daquela população. Se você tem mais de 5% daquela população, da determinada nação, numa situação de extrema pobreza, você é enquadrado como o mapa da fome, fazendo essa relação pobreza, acesso, fome. As desigualdades sociais no Brasil, elas têm raízes históricas. Há diversas teorias para explicar por que o Brasil é um país tão desigual, que vão desde, por exemplo, o modelo de colonização, de desenvolvimento do Brasil. A escravidão é apontada por muitos como a principal responsável pela grande desigualdade social no Brasil, que tem um grande recorte de gênero, de raça, geracional. Rapaz, o carvão aqui é assim, a gente tem que pegar essas lenhas, bota dentro do forno, enche o forno de lenha, aí tampa a metade da boca, toca fogo, depois vai, fecha, quando pega fogo, fecha e deixa queimando. Aqui a 2 semanas, aí vai tirar o carvão e a vende para outros. A pandemia, na verdade, ela trouxe uma lupa, para essa população que, na maioria das vezes, ela é invisível. Fez com que as pessoas tivessem que se isolar, ou se distanciar socialmente. Muitos no mercado informal, muitos trabalhando com coleta de resíduos sólidos. E por causa da contaminação, por ser um vírus que ainda necessita de muitos estudos para a gente saber qual é a dinâmica desse vírus, tiveram suas atividades paradas. Eu vivo da reciclagem. E na caçamba mesmo, nós passamos o papel para 40 centavos. Aí o quilo da PET, que é um bag bem grandão, eles compram o quilo a R$1. Quando nós vamos vender tudo, dá um 250, por aí só, para sustentar 4 pessoas. Não bastasse o Brasil ser um dos países mais desiguais do mundo, nós ainda temos um problema grave quando analisamos a desigualdade entre as diferentes regiões do país, que se dá por razões históricas. Por exemplo, se você considerar dados de 2017, compilados pela organização Oxfam, que comparam a renda média em cada região do Brasil, nós temos nas regiões Norte e Nordeste uma região que varia de cerca de 1.500 a 1.630 renda mensal por pessoa. Já quando a gente vai para os estados mais ricos, essa renda fica em cerca de 2.400 para cima, os estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Então isso mostra o quanto essa desigualdade atinge também de forma desproporcional as diferentes regiões do Brasil. As consequências socioeconômicas do novo coronavírus fizeram com que milhares de famílias, até mesmo as que se encontravam fora da situação de risco social, passassem a enfrentar um outro agravante: a insegurança alimentar. A gente tem uma escala brasileira de insegurança alimentar, a gente chama de EBIA, E nessa escala a gente tem insegurança alimentar leve, moderada e grave. A grave é a relacionada com fome. Todas 3 são insegurança alimentar. Quer dizer que a gente não sabe, a pessoa não sabe se ela vai ter o que comer na próxima refeição ou nas próximas refeições. Ou muitas vezes, pelo conceito ampliado de segurança alimentar e nutricional, a gente não fala só de quantidade, a gente fala de qualidade, de alimento seguro. Se essa pessoa está tendo uma alimentação equilibrada, adequada, dentro do que ela necessita. A insegurança alimentar grave
é essa preocupação pela falta, pelo acesso, ou não saber se você vai ter aprovisionamentos para uma próxima refeição. A gente sempre fala que a alimentação é o nosso combustível, né? Então, em uma dieta que eu tenha, por exemplo, uma redução muito grande de carboidratos, a gente vai sentir falta de energia. De proteínas, a gente sente falta na construção muscular e na força muscular. Gorduras também são importantes para a absorção de vitaminas, como vitamina A, D, E e vitamina K. Além disso, a gente tem que lembrar da parte das vitaminas com relação principalmente à questão de anemia, né? Qualidade de vida. Então, por exemplo, ferro, uma dieta que tenha deficiência de ferro é uma dieta que a pessoa fica em risco de desenvolver anemia por falta de ferro. E aí vai B12, ácido fólico e outras tantas vitaminas que constituem uma saúde equilibrada. A minha vida toda foi comer angu com caruru, conhece? Que minha mãe dava pra gente, que ela era da roça. Hoje em dia é assim, se não tiver um arroz, meus filhos comem um angu. Se não tiver um feijão, come um arroz com um ovo, com alguma coisa. Eu sempre vou também mantendo meus filhos como eu fui criada. Porque o que eu posso dar pra eles, eu dou. Mas o que eu não posso, eu ensino que não posso. Num país que tanto produz e, ao mesmo tempo, tanto desperdiça, com milhões de pessoas passando fome. Então, assim, se a gente pegar um cenário global, hoje 1/3 do que é produzido no mundo, ele vai pro lixo. E o pior, né, em condições de consumo humano. Do sertão às grandes metrópoles, uma pandemia dessa dimensão altera a rotina de todas as famílias. O desemprego, então, passa a ser uma realidade. E se reinventar é o primeiro passo para que a prioridade máxima não falte: comida na mesa. Na pandemia, alterou a pobreza, a miséria, armários vazios, famílias sem desempregadas, alterou tudo, mas principalmente a fome. A fome bate na porta dessas casas e elas gritam por socorro. Eu luto muito, tá entendendo? Para ter as minhas coisas. Então, com essa doença, cada vez mais piorou. Uma vida que tá dando para elevar, mas boa não é. A comunidade da gente é esquecida. Comia resto de comida, às vezes, dos outros. Minha mãe catava xepa para vender. Comi muito fubá, não vou mentir. Comi muito fubá. Como que é uma mãe falar pro teu filho que não tem? Imagina, assim, eu luto, eu corro, mas mesmo assim, a vida... E assim tá dando para viver. A realidade, infelizmente, é essa. A nossa comunidade, ela tem um muro de divisão com a Ceasa. E com a pandemia, essas famílias que ali dependem da circulação de pessoas, devido à quarentena, né, o isolamento social, elas acabaram desempregadas. Porque a única fonte de rendas delas elas venderem o café, o salgado, dentro dessa central de abastecimento, que é a Ceasa, e ali elas passaram a não ter um emprego. Não é fácil a gente ter filhos, neto e pedir as coisas, a gente não ter o que dar. Criei 5 filhos, aliás, 2 sozinhos, né? Comecei para meu primeiro marido, criei 2 filhos sozinho, trabalhando, lutando. E a gente andava a pé para ir catar as coisas nas caçambas de lixo no Ceasa. A gente catava as verduras, catava as frutas e às vezes eu não sentia ninguém, porque eu estava catando coisas do lixo para dar para os meus filhos comer. Uma dieta que falte
quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, quantidade de gordura e vitaminas faz com que essa criança muitas vezes não tenha o desenvolvimento adequado para aquela curva de crescimento que é esperada. Além disso, a gente precisa de proteína e gordura para poder desenvolver neurônios e também para fazer a baía de mielina, que constitui parte importante do desenvolvimento do cérebro, né? Então, a gente olha para a criança, uma criança com anemia, uma criança que não cresce bem. E além disso, pensa numa dieta que é só carboidrato para uma criança. Eventualmente a criança só come bolo ou só faz uma alimentação que é rica em açúcar. Ela aumenta o risco de obesidade infantil e também o risco de diabetes tipo 2 na fase mais de criança e na adolescência. Então, a alimentação na primeira infância, nos anos iniciais, ela é fundamental para garantir a saúde do indivíduo ao longo da vida. Meu maior sonho é ter uma casa para os meus filhos, que quando eu partir, tem onde eles morar. Mãe que é mãe não aguenta ver seus filhos dormir com fome. Nem os grandes aguentam, quanto mais as crianças. Já ontem minha filha chorou por leite, não tinha. Era às 3h30 ela chorando. E a desigualdade no Brasil, ela não diz respeito somente à questão do acesso à renda, mas ela diz respeito também ao acesso a serviços essenciais de saúde, educação, também no que diz respeito à oferta de serviços de assistência social. Segundo dados do Ministério da Cidadania, cerca de 32 mil organizações da sociedade civil, elas são inscritas nos conselhos de assistência social pelos diferentes municípios do Brasil. De acordo com dados do Censo SUAS, que é o censo realizado justamente para acompanhar o desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, em algumas ofertas, a rede privada, ou seja, formada por instituições filantrópicas, beneficentes, como a Legião da Boa Vontade, ela predomina. Por exemplo, 70% das ofertas de atendimento de crianças e adolescentes, acolhimento de idosos, centros de convivência, entre outras ações, são oferecidos por organizações da sociedade civil. Além deste trabalho realizado no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV com as famílias acompanhadas, a LBV presta esse atendimento, estende esse atendimento a famílias atendidas por outras instituições e lideranças comunitárias. Nós atendemos 132 famílias em situação de vulnerabilidade social, onde eles moram aqui na região do Jardim Santa Lídia. Maiores dificuldades foi como ajudar esses pais, essas famílias, na alimentação. Aqui dentro a LBV é uma potência. É uma potência porque através dessa cesta que eles nos fortalecem, nós podemos multiplicar, porque nós passamos para as famílias o ato do amor ao próximo. Elas ganham uma cesta, mas nós multiplicamos doando através de cada cesta. Cada uma dessas pessoas, ela abençoa outras com 1 quilo de alimento. A partir daí, nós conseguimos avançar para um número maior de famílias que também estão precisando. A LBV, ela vem realmente fazer a diferença e eu tenho aqui dentro da favela a LBV como uma potência. E a palavra que a gente tem para vocês é gratidão. Muito grata por essa parceria. E nós queremos continuar em 2021 também com vocês. Há décadas, o diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto, defende que a solidariedade tornou-se uma estratégia de sobrevivência. Isso nunca foi tão real. As pessoas nunca puderam perceber o quanto sermos solidários, preocupados uns com os outros, generosos, é imprescindível para juntos conseguirmos vencer um desafio social tão grande como esse imposto pela pandemia ao Brasil e ao mundo.
Gigante como o Brasil é o coração azul da Legião da Boa Vontade, que há mais de 70 anos faz deste trabalho uma rede que integra esforços, reúne parceiros, colaboradores e oferece com qualidade e excelência aquilo que o ser humano merece por direito. A campanha Natal Permanente da LBV nasceu do pensamento do seu fundador, Alziro Zaru, que dizia que o Natal, a ambiência do Natal, ela deve ser em todos os dias do ano. E ela foi ampliada por uma determinação do presidente José de Paiva Neto, presidente da Legião da Boa Vontade, para beneficiar todas as famílias que participam dos programas, dos serviços que a instituição oferece durante o ano todo. E aí, então, no final do ano, elas são beneficiadas com uma cesta especial de alimentos para que elas tenham, então, nas suas mesas, o alimento necessário para a ceia de Natal, para a comemoração dessa data especial, porque Jesus é o primeiro a não querer que a família passe fome. Pessoal, não desista de viver. Não desista, porque a vida é bela e cada ajuda que vem pra gente é bênção do céu. Agradeço cada um que está ajudando com isso aqui, vocês. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, porque de tudo eu já vivi nessa vida. Se não fosse a ajuda da LBV, a gente não era nada. Porque um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já ajuda bastante a situação da gente. E dizer que nunca falta, que sempre chegue mais. E que vá abençoando cada vez mais vocês. Porque às vezes tu só tá com aquele pouquinho do almoço, aí chega essa benção que já dá pra janta. É uma alegria, né? De você dar o almoço pro teu filho e pensar que na janta não tem nada pra comer. Aí já chega assim, é uma surpresa. Eu fiquei muito feliz e meus filhos comendo com vontade. Foi uma alegria. Quando diz que a LBV vem dar, Maria, eu levanto as mãos pro céu e agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Fico assim, muito, emocionado, porque não tinha nada, Eu agradeço muito. Eu dou graças a Deus por isso e essa boa ação de quem nos ajuda. Muito obrigado. Agujevete, pamei, ore putimo, agujevete peicha pende puapona, nyande koru de penye mombu au ko epeme ore vupe, tawe katu pende vupe toni vembra tete chai vu a aranha mo pegar. Eu disse em Guarani, que eu de Guarani, agradeço em nome de toda a comunidade, de todas as famílias que vão ser beneficiadas novamente por essa doação de alimento para o pessoal, que apoia e que soma aí a luta aí do grupo de organizadores da LBV, Essa generosidade, essa solidariedade de colaborar com essa família indígena do povo Guarani-Mbuá. É um enorme prazer falar da LBV, sempre foi uma referência de instituição socioassistencial, uma referência de solidariedade, de amor ao próximo, de entender o que essas pessoas precisam de verdade. A gente falou mais cedo de invisibilidade, a LBV sempre enxergou essas pessoas e sempre tentou prover, contribuir para que essas pessoas se desenvolvessem. Então, essa parceria é um enorme orgulho para o Mesa Brasil, para o SESC como um todo, porque a gente fala de missão, Nossas empresas, nossas instituições têm missões, e elas acabam se juntando.
O detalhamento de todas as etapas deste trabalho realizado pela Legião da Boa Vontade é em respeito a você que faz do seu gesto solidário uma forma eficaz de fazer a diferença para melhor no mundo. E é por isso que nós vamos agora aos estúdios da Boa Vontade TV para um bate-papo especial com alguns colaboradores da instituição. Olá, Roger, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Oi, Letícia. Olá, tudo bem? E você, como vai? Prazer enorme conhecê-lo, conversar com você a respeito do seu gesto solidário. Por que você se tornou uma colaboradora da LBV? O que te motivou? Mas a minha mãe sempre falava, eu tenho que doar. Ela tem, acho que um objetivo é sempre, em primeiro lugar, os filhos, né? Depois as outras pessoas. E às vezes, vocês têm o que comer, outras pessoas também têm que ter o direito de comer, sabe? Pra mim, assim, acho que só faltou um empurrãozinho, porque eu sempre gostei muito de ter o carinho pelo próximo. Às vezes só ter o carinho não basta, a gente tem que demonstrar de alguma forma como a gente pode agregar na vida das pessoas, né? Não é nada mais, nada menos, assim, do que cada um fazer o seu papel. E a LBV, assim, eu respeito demais o trabalho que eles fazem durante o ano inteiro. Mas ainda existe fome no Brasil. E eu acho que a pandemia piorou isso, sabe? Essa situação de fome no Brasil. E aí foi aonde eu recebi uma ligação da LBV. E daí eu falei, vamos embora. Sempre é bem-vindo os novos desafios, né? E aí eu abracei essa causa, comecei a acompanhar, ver de pertinho, ver o resultado que estava sendo obtido, né, ao longo desses anos. E foi aonde eu realmente falei, eu vou continuar, porque se não me faltar, eu também não posso permitir que falte na mesa de outras pessoas, né? Deixa de comprar umas coisas superficiais, deixa a coisa mais direta, ajude o próximo. Acho que é a minha mensagem. Deixa de repente, de comprar um luxo que é exorbitante, mas com um valorzinho, tu pode ajudar o próximo. Com esse valorzinho de muitos, faz a alegria de muitos, né? Eu julgo assim, eu falo, meu Deus, é tão pouco, mas o pouco com Deus é muito, né? Às vezes a gente julga algo, mas o importante mesmo, acho que vai além do valor financeiro. Então fica aqui a Legião da Boa Vontade que dure esteja mais tempo ainda para ajudar esse Brasil afora, sabe? Onde pessoas ainda estão na linha da miséria e que nós podemos erradicar a fome no Brasil e no mundo, né? Ao mesmo tempo que as ruas ficaram vazias, os corações foram preenchidos de amor. Vimos o Natal permanente de Jesus materializado em cada palavra de incentivo, em cada oração, em cada mensagem ou chamada de vídeo, em cada ato de fraternidade. Abrangemos o conceito de família quando olhamos o próximo e vimos ali nossos avós, nossos pais. Nos cuidamos como irmãos. Se a máscara escondeu sorrisos, o gesto traduziu a gratidão. Choramos perdas, mas encontramos caminhos que nos ajudassem a olhar 2020 como quem olha a um professor disposto a nos incentivar para vitórias que ainda não enxergamos, mas que pertencem a um futuro que construímos agora. Nos alimentamos de esperança, ao mesmo tempo que os pratos de comida eram preenchidos. Esforços coletivos, redes solidárias, mãos que realizaram, nos lares que recebiam, nas residências que doavam. Todos fomos Legião da Boa Vontade.